Olá pessoal que acompanha o nosso blog, o Ciência Informa. Hoje eu e o Bruno, a gente vai voltar a um tema que já tem alguns posts lá no blog. Então quem ainda não teve oportunidade, quem ainda não viu, é só entrar no www.cienciainforma.com.br e colocar na ferramenta de busca placebo, que esse é o tema de hoje que a gente vai voltar a conversar. O Bruno estava dando uma palestra um tempo atrás, eu estava presente, onde a gente sempre fala que um dos maiores efeitos placebos que existe na atualidade é o tratamento com homeopatia. Né? Algumas pessoas que estão assistindo já podem ter ficado um pouco nervosas quando a gente fala isso, sempre causa um pouco de comoção. Né? E a mulher, né, uma pessoa da área da saúde levantou e falou: mas eu sempre tratei o meu filho com placebo. E meu filho, ele não sabe o que é efeito placebo. Sempre tratei com homeopatia, desculpa. E meu filho, ele não sabe o que é efeito placebo. Então, como é que ele pode ter uma melhora, sendo que ele não conhece, né? Eu simplesmente estava tratando ele. Explica um pouquinho para eles, Bruno, qual que é a influência do efeito placebo, tanto em quem está aplicando o tratamento, mas em quem recebe também. Pois é, gente, só para relembrar, o placebo é uma substância inerte, né? Uma substância inerte, mas que gera uma resposta verdadeira, né? Uma resposta genuína. Bom, o efeito do placebo não depende só da expectativa de quem é tratado, né? Então, se eu recebo homeopatia, alopatia, suplemento nutricional, qualquer intervenção, a minha expectativa conta para o resultado, Desirê. Só que não é só a minha expectativa que conta de quem é tratado, mas de quem está tratando também. Então, se aquela mãe, foi o que eu respondi para ela naquela oportunidade, se aquela mãe deu placebo, deu homeopatia, acreditando que aquilo funcionaria, certamente, por algum motivo, né, essa substância tem chance de funcionar realmente. Claro. Ou é um olhar que ela lança para a criança, é um carinho a mais, é o cuidado que a criança está recebendo eventualmente, eu não sei qual, não me lembro qual que era o caso da criança, né? Enfim, vocês podem notar que todos os tratamentos de homeopatia, a gente está tomando homeopatia agora, não é uma atuada contra a homeopatia, nada disso, só para a gente ilustrar a questão do placebo. Os tratamentos com homeopatia, né, e das substâncias que agem como placebo, né, pode notar que elas tratam condições que são tratáveis naturalmente. Né? Então é gripe, é resfriado, é dor nas costas, é rinite, mas a gente não vê o pessoal tratando exclusivamente câncer com homeopatia, ou qualquer doença cardiovascular, ou diabetes com homeopatia. Né? Ou vale para acupuntura, em alguns casos, que a gente sabe que tem um efeito que é placebo, que é igual ao do placebo. Tá? Então é importante ressaltar, Desirê, que há uma interação de quem trata e de quem é tratado. Isso muda o contexto psicológico e social e gera uma resposta. A resposta é verdadeira. Então a homeopatia funciona? Funciona via efeito placebo. É igual, por exemplo, hoje em dia tem homeopatia para tratar animal de estimação, né? Mas é isso, toda vez que a pessoa vai tratar o animal ou a criança, tem ali uma troca de carinho, tem ali um cuidado a mais. E aquele animal ou aquela criança sente aquilo que está recebendo, aquele amor a mais. É igual, por exemplo, quando você era criança. Eu era muito sapeca, vamos dizer assim, né? Tipo, ficava brincando de bola o dia inteiro. Caía. A mãe, o que a mãe faz quando a criança se machuca? Vai lá e dá um beijinho e a criança sente uma melhora na hora, né? Então, fez algum tratamento? Você sabia que saiu um estudo mostrando que esse beijinho exerce um efeito curativo sobre as pessoas? Não. Saiu um estudo semana passada mostrando isso. Não, efeito placebo, claro. Cuidado, é o cuidado. Não é que não funciona. Funciona. Via modificação, né, do ambiente psicológico social. Né? Então deixar aqui que não é que a gente é contra, mas é simplesmente entender o que está acontecendo ali naquele momento. Né? E olha, só para ilustrar, Desirê, para a gente fechar esse vídeo do placebo, né, existe um estudo clássico de 1985 que foi publicado no The Lancet, tá? E a gente coloca a referência para vocês aqui. Tá? Nesse estudo, o que eles fazem é um estudo um tanto quanto complexo. Né? A gente tem um grupo de pacientes, né, que passa por remoção daquele dente do juízo, dente do siso, né? Que é uma coisa super agradável, velho, já passou por isso. Dente, né? do juízo. Dente do juízo. Né? Eu já passei por isso e você também, né? Não, eu tenho todos. Você tem todos? Então tá bom. O que acontece nesse estudo? Esses pacientes que passam por essa cirurgia de extração do dente do siso, eles podem receber placebo, tá? Ou eles podem receber um analgésico. Tá? Agora, a grande pegadinha desse estudo é que os pesquisadores reúnem os cirurgiões e falam o seguinte para eles. Eles dividem os cirurgiões em dois grupos. Um grupo recebe essa informação, olha, seu paciente pode receber placebo ou pode receber um analgésico. Tá?
Num outro grupo, né, os pacientes, os cirurgiões, né, recebem a seguinte informação. Os seus pacientes podem receber ou uma substância que inibe o efeito analgésico, ou seja, aumenta a dor, tá? É um fármaco que faz isso, ou eles podem receber placebo. O que eles não podem receber é uma substância que inibe a dor, que é o analgésico. Tá? Olha só o que acontece, o simples fato, tá? E aí eles analisam a condição placebo, né? Quando os pacientes receberam placebo. Aqueles pacientes cujos cirurgiões acreditavam que havia possibilidade de eles receberem a substância ativa, né, que foi o primeiro grupo que eu descrevi, eles melhoravam a dor. Já aqueles pacientes cujos cirurgiões acreditavam que os pacientes receberiam a substância que salienta a dor, né, ou o placebos, ou seja, sem a chance de ter um analgésico, aumentavam a dor de uma maneira substancial. Ou seja, o que aconteceu? Os pacientes receberam a mesma coisa. E aí, os pacientes não sabiam de nada. É a influência, não sabiam de nada, é a influência de quem trata, né, nesse caso. Às vezes é um olhar, né, aquele olhar que, puxa, acho que vai dar errado isso aí, né? É aquele olhar, aquele afago na cabeça do paciente e fala, olha, você vai sofrer. Né? Às vezes é até subconsciente, mas o trato do paciente com quem trata, né, gera uma resposta psicossocial que funciona ou não. Então, acreditem no efeito placebo, ele existe e ele explica porque muitas intervenções que não têm substância ativa, né, estão aí e apresentam resposta. Um exemplo que a gente deu, né, que gerou uma certa polêmica, foi do tal do coaching. O coaching nutricional. O coaching manipula o ambiente psicossocial e gera uma resposta que pode ser uma resposta genuína. Né, é verdade. Agora, via placebo. Né? E o desafio que eu deixo para todo mundo, achem estudos, procurem estudos que tenham usado essa intervenção versus uma condição controle placebo e mostre que ainda assim é efetiva. Por isso que é tão importante, né, na nossa prática ter o grupo placebo e também ser duplo cego, ou seja, o pesquisador não saber o que ele está fazendo, porque senão isso pode acabar interferindo no resultado de alguma maneira que a gente não sabe exatamente como, né, mas através de um efeito placebo do pesquisador. Bem lembrado, dizer, isso é bem sutil, né? Não significa que o pesquisador ele vai manipular o dado. Não, nós como pesquisadores nós temos as nossas expectativas. E às vezes é um olhar, é uma palavra durante um teste de esforço, né? É um grito a mais, é um incentivo a mais que faz a diferença no resultado. Então a nossa expectativa precisa ser controlada, por isso que nós somos cegados também ao estudo, assim como o voluntário de pesquisa. Por isso os melhores estudos, tecnicamente falando, são aqueles que são considerados duplo cego. Nem quem trata e nem quem é tratado sabe o que está acontecendo. Exatamente. Bom, acho que esse tema a gente ainda vai ter mais vídeo, mais posts, mas bom, quem tiver dúvida, deixa nos comentários e até a próxima. É isso aí, gente. Valeu, obrigado.